Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e hoje estamos aqui com Ingrid Mendes. Ela é mestre em computação aplicada pela Universidade Federal do Pará, campus Tucuruí. Tucuruí fica a 460 quilômetros ao sul de Belém, que é a capital do Pará, mas ainda assim dá para dizer que fica na metade norte do estado, tão grande é o estado do Pará. A linha de pesquisa da Ingrid no mestrado foram os jogos sérios focados em saúde. Vamos saber mais sobre isso daqui a pouco. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Ingrid? Opa, tudo bem. Ingrid, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu li aqui lá no seu LinkedIn que você fez Ciência da Computação pelo CESUPA, né, que é o Centro Universitário do Pará, com o qual a gente tem até uma parceria, né, em um projeto, talvez uma parceria futura aí. E foi aquele evento Women in Science, né, Maria Cláudia? Elas estavam lá também juntos, Isso mesmo, isso as mesmo. Ai, que professoras legal, do bacana, bom CESUPA. saber. Inclusive nós fomos ao Pará, conhecemos lá o CESUPA, foi muito legal. E aí, Olha, impressionado. não, a gente eu tenho um outro podcast, né, que a Maria Cláudia está lá também, que é o Fronteiras da Engenharia de Software, que quando surgiu foi com o professor do Pará também, o Gustavo Pinto, só que lá da Federal do Pará. E eu vi que, já me adiantando, eu vi que a sua co-orientadora de mestrado, a Viviane, né, ela foi, ela e mais outra pessoa, acho que foi o Gustavo, a gente foi co-editor de um workshop, na verdade, dos anais de um workshop de métodos ágeis. Mas enfim, a pergunta, depois a gente fala mais sobre o seu mestrado, a pergunta inicial é sobre a sua graduação, porque o problema que vários grupos dos meninos digitais, né, dos projetos associados ao programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação enfrenta, né, o problema que é enfrentado é trazer mais mulheres para a computação. Como é que você se interessou pela área de computação a ponto de escolher fazer o curso de ciência da computação? Tá certo. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade, né? Muito honrada estar aqui. Eu escuto o podcast, né? Eu descobri o podcast durante a pandemia, né? E aí maratonei vários episódios, né? Então, sou meio fã, aí a fã está aqui no podcast, né? Estou me sentindo muito agraciada, né? Muito honrada, feliz também. Muito obrigada. Aí só complementando, né, antes de responder exatamente a pergunta, mas que o senhor comentou sobre o CESUPA, né? Aí estou impressionada aqui, não sabia, né, dessas parcerias e tal, aconteceu. Que bom saber, né, que o CESUPA está inserido assim, né, no cenário nacional com parcerias, né, interestaduais, né? Muito bacana. Eu fico feliz, né, com o ex-aluno, egresso e tal, pelo o alcance que o CESUPA tem. Legal mesmo, muito bacana. Sobre a professora Viviane, né, também a parceria, né, muito legal saber, a professora Viviane é bem versada, bem desenrolada, né, tem realmente vários contatos. Aí eu comento, né, depois da parte do mestrado, quando a gente chegar lá. E aí, respondendo a pergunta, né, inicial, né, como que eu me interessei pela computação. Basicamente, foi assim, coisa de criança. Eu sempre gostei de videogame, né? Eu sou da década de 80, então na época, né? Eu nasci em 85, mas na década de 90, né? Não tinha internet como a gente tem hoje, né? Eu não tinha acesso a computador, eu não tinha acesso à internet de escada, né? A banda larga nem existia, né? A gente nem imaginava que seria como é hoje, né? Então, meu consumo de informação de videogame era através das revistas. Eu comprava muitas revistas de videogame, né? Na época tinha Super Game Power, a Ação Games, tinha a Nintendo World, a EGW, enfim. Numa dessas revistas aí que eu comprava mensalmente, né? Eu economizava o dinheiro do lanche e tal, tudinho, do ônibus, né? Para comprar as revistas, né? Aí numa dessas revistas eu li que tinha a faculdade da Nintendo, que chama Digipen, e que fica em Redmond, no Washington. E lá dizia que quem trabalhava com jogos e desenvolvimento de jogos eram pessoas formadas em ciência da computação.
Aí aquela informação ficou gravada na minha cabeça, né? Poxa, né? Ciência da computação é quem desenvolve jogos, sabe? Vou atrás disso no futuro aí a vir. Aí na época do vestibular, né? Tipo, final do terceiro ano, né? Aí eu já estava com outro foco. Eu estava tentando medicina, eu tentei 4 anos de medicina, aí eu não passei no último ano por 0,25 décimos. Aí nesse ano e não teve repescagem, então ninguém desistiu. Aí eu fiz na federal e na estadual, mas não passei, né, por esses 0,25 décimos. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim: Olha, por que tu não tenta outra coisa? Tipo, já se passaram 4 anos, tu já devia ter te formado em algo. Tá tentando medicina e 4 anos passou, tenta outra coisa, tu não pensa em outra coisa. Aí veio aquele lembrança de infância, né? Ah, ciência da computação, das revistas de videogame, jogos, né? Aí fui atrás. Aí, como eu tinha queimado as minhas cartadas aqui no Pará, né? Tinha a federal e a estadual. Eu tinha queimado o vestibular nas duas, né? Naquele ano. Aí eu fui fazer a particular, que foi o CESUPA, né? Centro Universitário do Pará. Aí passei, aí fiquei. Aí segui até o final. Aí foi assim que eu me envolvi com a computação. E estou, né? Até agora. Que história legal, né? Em geral, a gente ouve algumas histórias assim, né? de criança, aí depois acaba realmente vindo aquela ideia e vai e consegue dar continuidade aí na área da computação. Mas aí, depois de você se graduar, você decidiu fazer mestrado em computação aplicada. Qual foi a sua motivação para continuar os estudos, para fazer o mestrado? Tá bom. Bom, aí da graduação para o mestrado passou-se assim um longo período, né? Porque eu entrei em 2005 em computação no CESUPA, aí teoricamente era para ter me formado em 2009, mas enfim, eu tive os contratempos pessoais, né? Também um pouco de questão financeira, aí meio que estava perto dos 30 anos já, aí meio que tive uma crise de identidade, enfim, tive várias situações, resumidamente. Aí eu era para ter formado em 2009, eu acabei me formando em 2015, né? Aí consegui concluir, justamente porque eu queria que o trabalho final da minha graduação fosse um jogo. E aí, em 2009, eu estava fazendo o TCC junto com outras colegas e elas não queriam fazer um jogo. Aí a gente teve, né, um embate, elas seguiram com o trabalho que elas queriam e eu fiquei porque eu queria fazer o tal do jogo, né? E aí fiquei nessa, enfim, esse esticamento aí até eu fazer o tal do jogo, que foi numa das oportunidades de trabalho que eu tive, que eu trabalhei na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, aqui do Pará, e lá a minha chefa, a Simone de Campos, me deu a oportunidade de fazer um jogo. Ela é da área de comunicação, e aí eles tinham que levar a fundação para ser apresentada na Feira de Ciência e Tecnologia. Aí, só que eles queriam levar uma proposta diferente. Aí aí ela conversou comigo, o que tu acha que a gente pode fazer e tal, não sei o que. Eu disse, a gente pode fazer um jogo. Aí veio, né, a ideia de, olha, o jogo, TCC e tal, lá. E aí um jogo super simples, inclusive, né, o negócio dele diferente foi que na época o Kinect estava em alta, o Kinect do Xbox, né, o Xbox 360 tinha acabado de lançar com o Kinect, aí, né, o controle de movimentos, e aí eu fiz um quiz, né, eles lá, o pessoal de comunicação, produziram um vídeo, né, informacional de 5 minutos e tal, as pessoas, no caso os adolescentes, né, que era o alvo lá do stand, assisti o vídeo, aí tinha as informações sobre o que a fundação fazia e tal, né, ciência e tecnologia, tinha umas informações de gráfico lá, aí essas informações eu montei num quiz de, acho que tinha 15 perguntas, alguma coisa assim, né, no roteiro, e os adolescentes jogavam com o Kinect, com esse braço aqui, o braço direito, eles selecionavam a pergunta e com o braço esquerdo eles confirmavam. Aí fez fila, né, das crianças lá para os adolescentes para jogar, porque era diferente, né, porque tinha o Kinect, porque tem um sensor de movimento, que é novidade. E aí, inclusive esse jogo, né, eu reaproveitei ele para levar em outras feiras, né, não necessariamente de ciência e tecnologia, né, foi para evento de anime, foi, enfim, para outras feiras. E eu documentei ele para o meu TCC, que aí eu fiz ele em Game Maker. E aí foi a grande, assim, né,
digamos assim, novidade, e eu atingi o objetivo que eu queria, né? Porque quando cheguei no final do curso, né, eu, enfim, tive aquele pensamento que, poxa, eu entrei no curso porque eu queria fazer jogos, né? E aí, ao longo do curso, eu vi que não tinha nada de jogos, né? Assim, não tinha uma disciplina de jogos, né? Na época, né? Agora acho que deve ter, que eu já vi alguns cursos que na grade curricular tem, né? Tópicos especiais lá. Mas na época não tinha. Aí eu tive que aprender tudo por conta, né? Eu comprei vários livros, eu lia muitos fóruns na internet. Nesse período também eu entrei numa comunidade local que chama Bel Jogos, que é o pessoal de entusiasta, de desenvolvedores de jogos e robistas. Então, tipo, foi muita mais de mim correr atrás para saber como faz, desenvolve e tal, e realmente resolver fazer. E aí eu fiz o jogo. Aí, enfim, aí o mestrado, né? Aí de 2009 até 2020, né, que foi o que eu entrei no mestrado em 2021. 2009 até 2020, né, enfim, eu tive várias experiências profissionais, né, troquei de trabalho, enfim, segui a carreira, né, trabalhei de suporte, de redes, de desenvolvimento web, desenvolvimento front-end, back-end, enfim, tive várias experiências, né, bem generalistas, nada muito específico. E quando chegou a pandemia, né, aí teve a situação dos enxugamentos de folhas, aí eu fui no meio dessas folhas enxugadas, né, e eu fiquei, não posso romantizar, foi assim que aconteceu, né. Aí eu fiquei focada em cuidar da família, em prol da família, e o meu orientador do Cesup, o professor Otávio Noura, me viu no LinkedIn procurando trabalho, que eu botei lá no LinkedIn, estou, né, aquele status que tem lá, procurando trabalho, muda a fotinho, né, bota aquele, que tem aquele avatar lá que a gente ativa para avisar que está procurando trabalho. Aí meu orientador, o professor Otávio, que ele era do Cesupa, inclusive ele trabalhou muitos anos lá, só que ele tinha se mudado para a Federal de Tucuruí, né, a UFPA do campus Tucuruí, o Cantuque, e professor lá. Aí ele me mandou mensagem no LinkedIn, porque estava todo mundo na pandemia, né? E aí o programa começou a operar remotamente. Aí ele mandou assim, mensagem, ele me chama de Kiki, tá? Meu apelido da época da faculdade. Ele mandou mensagem, Kiki, você tá sem trabalho? Eu disse, professor, tô procurando trabalho aí. Aí ele, você não quer fazer um mestrado? Aí eu disse, conte mais, estou ouvindo, né? Estou ouvindo. Aí ele, é sobre jogos. Aí eu disse, olha, o senhor usou a palavra certa, estou toda satisfação. Estou todos ouvindo. Aí o que era a proposta do mestrado, né? Ele tinha um aluno que ele era co-orientando, que era de enfermagem, o Maicon Nogueira. Ele estava finalizando o doutorado na Universidade Estadual, na UEP, e ele precisava de um software, um produto, né? Aí eu falei assim, e a gente combinou de conversar pelo Google Meets e tal, e alinhou-se que poderia ser um jogo, né? Na verdade, ele queria um ambiente virtual, não sei o quê, um simulador, um negócio assim, né, mais formal. Aí a gente conversou e explicou para ele que o jogo sério, né, se aplicaria. Aí ele, não, então bora fazer o jogo. Aí embarcamos nessa de fazer o jogo. Aí começamos a estruturar o jogo antes de eu, né, entrar no mestrado, preparar para projeto e tal, tudinho. E aí, quando a gente alinhou tudo, aí preparei para o projeto, passei pela seleção, entrei no programa e segui desenvolvendo o jogo, que virou, no fim, o meu trabalho da dissertação. Aí é essa história de como entrei no mestrado. Muito bom. Então, a sua dissertação de mestrado foi Heróis da Luz, desenvolvimento de um jogo sério para auxiliar o ensino de suporte básico de vida. Então, a gente vai deixar o link para a dissertação lá na descrição do episódio. E eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua dissertação para ajudar um pouco as pessoas a entendê-la. Em primeiro lugar, o que são jogos sérios? Tá, jogos sérios. Bom, o jogo, né, como todo mundo sabe, é comumente conhecido por entreter, né, e prender as pessoas, né, e às vezes até viciar algumas, né, enfim, tem todas essas vertentes dentro dos jogos, né. Mas o jogo sério, ele tem uma proposta diferente. A proposta dele é treinar um conhecimento específico, para que essa pessoa vire expert nele, ou pelo menos tome conhecimento e aprenda através do jogo. Porque o jogo também é um mecanismo de aprendizado, né? É uma mídia que promove o aprendizado, né? Tem tantos
se você, né, na internet pelo menos eu vejo, né, muita gente comentar que aprendeu às vezes inglês porque estava jogando, né, jogou tanto RPG e jogos e foi forçado a aprender inglês para poder entender a história do jogo, né? Mas os jogos sérios, eles, né, você realmente precisa aprender, porque ele é feito com essa finalidade, né? Ele tem um objetivo específico, um assunto fim, que no final do jogo você precisa aprender. Então é por isso que ele é sério, né? Porque a proposta dele é que você no final adquira aquele conhecimento específico que o jogo foi feito para aquilo, né? Para qual? Aí seria, acho que essa Então, eu seria respondi. um jogo em que a pessoa jogando vai aprender alguma coisa. Isso, com foco em treinamento e no nicho específico, né, no assunto específico. Ele é destinado para aquele fim, né, especificamente, foi feito para aquele fim. E sobre jogos sérios aplicados à saúde? Quando você fala aplicados à saúde, você está falando em treinar profissionais da saúde? Ou pode ser que existam também jogos sérios para pacientes, por exemplo, um jogo sério em que a pessoa aprenda a se alimentar melhor, ou que um diabético aprenda o que é que ele deve fazer na sua rotina? Tem esses dois lados, ou é somente para profissionais de saúde, que parece ter sido o foco da sua dissertação de mestrado? Sim, sim. Não, existem sim. Não só essas que o senhor mencionou, mas existem mais outras 3, se eu não me engano, que eu não me recordo agora. Por exemplo, né, só para fazer um contraste, né, a do meu trabalho do mestrado realmente é para os profissionais de saúde, no caso, socorristas, enfermeiros, bombeiros e pessoas que passam pelo treinamento, né, do suporte básico de vida, adquiram esse conhecimento, mas o jogo, quando a gente desenvolveu, requer que a pessoa já tenha passado pelo treinamento, porque no caso ele é mais um lembrete, um reforço, devido à problemática do trabalho, inclusive, que tem lá nas referências, né, dos arquivos de cardiologia, e quando os profissionais, né, a pessoa que passa pelo treinamento do suporte básico de vida, se ela não seguir praticando o que ela aprendeu, dentro de 3 a 6 meses, ela normalmente vai esquecer, né? Isso é cientificamente registrado. E aí o jogo vem com essa proposta de suprir essa lacuna, né, da pessoa ter como lembrar o treinamento, né, que ela teve, né, de socorrista. Mas voltando, né, à comparação que o senhor fez, né, e lembrando que existem outros tipos de jogos de saúde, né, que é para ensinar, por exemplo, diabetes, né, a pessoa ter o controle, né, de outras doenças, ou mesmo para se exercitar, né, o Xbox 360 com o Kinect e o Nintendo Wii, quando veio com aquele controle, né, o Emote, né, trouxeram vários jogos desse tipo, né, que a pessoa, enquanto dança, faz exercício, né, teve o Just Dance, o Dance Dance Revolution, tinha os outros jogos bem específicos da EA, o Wii Sports, alguma coisa lá, que você colocava o controle aqui da Nintendo, né, o emote no pulso, né, vinha com um acessório que prendia aqui no seu pulso, para ele calcular suas calorias perdidas, né, mensurar o seu peso e tal, tinha todo esse acompanhamento que o jogo faz, né. Hoje em dia tem outros jogos que fazem isso com outros acessórios, né, tem um que você bota um anel aqui na cintura, acho que é ring, não sei o que, esqueci agora o nome, que você coloca já para os consoles mais modernos, né, você compra esse anel, que é um acessório à parte, e você faz os exercícios com ele aqui preso na cintura, né? E ele vai te assessorando, né? Nesse cálculo das calorias perdidas, quantas calorias você queimou durante esse exercício aqui, essa dança, esse agachamento, né? Enfim. E ainda tem o jogo também recomenda, né? Tipo, se você tá passando mais de 30 minutos jogando, que você faça uma pausa, que você tome uma água, relaxe, não fique direto fazendo atividade para não ficar estafado, né? Aí tem tudo isso. E esse tipo de jogo, que tem os exercícios envolvidos, eles chamam Exegames, né? Exegames de exercício, né? Exercício game, Exegames. Mas o que eu trabalhei, né? Com foco na saúde, já foi para o treinamento, né? Assessorar os profissionais de saúde que passaram pelo o treinamento físico, né, do suporte básico de vida, o protocolo. Certo. E eu só queria fazer um lembrete que tem também, assim, existem elementos de gamificação em aplicativos, por exemplo, para exercícios, né? Eu Sim, uso também existem, que tem que as eu uso, conquistas, né, os achievements e tal. o Strava, por exemplo, que é o que eu uso, muita gente usa, tem
O melhor tempo, no meu caso, os meus esportes são básicos, são caminhada e corrida, né? Aí, no caso da corrida, tem esse trecho aqui. Aí ele diz, você foi o mais rápido nesse trecho aqui. Ou Ah, coisa, esse estimula, tipo. né? É, A você querer ou, bater o recorde ou quebrar o recorde de uma outra pessoa que você segue na rede social do aplicativo, né? Que também tem esse lado, né? Também. e tem também, não, participe desse desafio aqui, corra 30 dias por mês, alguma coisa assim, ou É, 100 quilômetros no mês, né? Tem vários elementos de gamificação. tem, verdade. Mas, Mas só complementando, professor Adolfo, já que pode você falar. comentou desse assunto, me lembrou também. A minha mãe, ela anda de bike, né? Ela pratica pedal. E aí, de vez em quando, ela tá fazendo esses desafios aí, aqueles de... Nessa semana, ande 200 quilômetros. Aí lá vai ela, todo dia, fazer a volta dela de bike, andando 30 quilômetros para bater no final da semana. Aí, quando chega sábado, ela ainda falta, sei lá, 50 quilômetros. Aí ela fica, não, eu vou esticar mais um pouco, porque eu tenho que bater a meta lá do aplicativo. Porque depois, né, vai ganhar o badge, né, o achievement, né, e na rede social lá do Strava também, os outros participantes, né, os seguidores vão ver que, você bateu aquela meta, que legal, continue assim, né, e aí o pessoal aqui de pedal, eles são meio fominha, sabe, aí ficam competindo mesmo, tem até umas lojas que promovem, tipo, você chega lá com o seu Strava que bateu o desafio semanal, que eles propõem lá, aí você ganha prêmio, concorre ao sorteio e tal, entendeu? É bem nesse sentido. Aí eu acho muito bacana também esse lado, né? Que sai do aplicativo do jogo, né? Sai do mundo digital e vai para o físico, né? O presencial. E agora eu quero que você explique para os nossos e nossas espectadoras e ouvintes o que é um protocolo de suporte básico de vida. Tá bom. Bom, o protocolo de suporte básico de vida, ele basicamente é um conjunto de etapas, né? E manobras que os enfermeiros, socorristas, os bombeiros, enfim, e qualquer outra pessoa que se disponha a fazer o treinamento de suporte básico de vida aprende, que é, no caso, para agir em situações quando ocorre uma parada cardiorrespiratória, que é a PCR, né? A parada cardiorrespiratória é quando a atividade mecânica do coração, ela para por alguns instantes, né, e a pessoa fica, digamos assim, sem vida por alguns minutos, né? Minutos não, alguns segundos, né? Mas pode virar minutos se não tiver a intervenção no profissional, né, habilitado que vá lá e faça o procedimento da ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP, que todo esse contexto faz parte do protocolo do suporte básico de vida, né? Então, o profissional vai lá, aplica a RCP em cima de uma pessoa que está, né, sofrendo a PCR, e aí faz a massagem cardíaca, né, os movimentos, né, coordenados, né, sincronizados, inclusive no treinamento do suporte básico de vida, eles incentivam que você faça com música, para justamente o ritmo da música coordena, né, o ritmo da massagem cardíaca que você está fazendo lá para o paciente que precisa ser, né, reanimado. E aí depois, caso haja necessidade também de aplicar o DEA, né, que é aquele dispositivo lá que dá o choque, né, para a pessoa reanimar e a atividade cardíaca voltar com o choque, né, e a pessoa voltar à vida, né. Então, aí no final fica na posição de recuperação, né? E aí aguarda e também faz parte do protocolo acionar a ambulância, né, para vir remover a pessoa e levar para o hospital, porque ela precisa, né, de um atendimento além, né, do que foi realizado no protocolo. Então, basicamente, o protocolo do suporte básico de vida é esse. E ele é um algoritmo. E aí, esse algoritmo, né, como é um algoritmo, a gente pode, né, programar ele, né, e registrar as etapas, né, e aí a premissa do jogo é em cima desse algoritmo do suporte básico de vida, que é, né, se o jogador está lá, né, experienciando o jogo, e aí caso ele erre em algum momento, né, enfim, infelizmente o personagem virtual vai vir a falecer, mas ele pode reiniciar voltar ao início e repetir novamente para que ele acerte, né, e siga até o final.
Como é que foi o desenvolvimento deste jogo? Você foi a responsável única pela codificação, pelo uso das ferramentas? Que eu sei que para fazer jogo tem uma série de ferramentas, né? Tem um nome, tem engines, tem uma série de coisas. Foi você a única responsável, por essa parte, digamos assim, entre aspas, técnica, ou teve uma equipe junto com você? Pois é, deveria ser como equipe, né? Mas infelizmente não tivemos. Devido, né, como eu entrei no mestrado durante a pandemia, então foi realmente só não foi um solo dev, né? Solo desenvolvimento, porque eu tenho o meu companheiro, ele é artista digital, e aí a gente já se acompanha há algum tempo em Game Jams, desenvolvendo jogos, enfim, no meu outro jogo do TCC. Ele foi meu colaborador, e aí ele me ajudou na parte da arte e nessas outras partes, porque o desenvolvimento de jogos não é só fazer o jogo, né? Ir lá programar, pronto, o jogo está pronto. Não, a gente tem que pensar na mecânica, tem que pensar na arte, tem que pensar no gameplay, tem que pensar como eu optei por fazer uma novela visual, que também é focado na narrativa, justamente para abordar de forma mais palatável essa parte do treinamento, né? Para não ser um jogo chato, né? A gente também tinha que colocar essas inserções de narração. Então, por exemplo, deveria ter uma pessoa para focar só no design da narrativa, né? Aí o desenvolvimento das artes, o game design, aí a parte de programação. Tem o desenvolvedor de som que faz os sons, as músicas, os barulhos, né? Enfim. Então, são várias disciplinas, né, dentro do desenvolvimento de um jogo, né? Mas como, né, estávamos na pandemia, né, e também sem recursos, sem bolsa, eu e o Mike, inclusive, né, no ano anterior, né, antes de começar o desenvolvimento em si do jogo, a gente ainda correu atrás de bolsa, edital de fomento, prêmio, enfim, vários, mas estávamos na pandemia, né? Você sabe que a pandemia foi um período delicado, né? Principalmente de recursos de apoio, né? Então a gente não conseguiu nada, mas aí a gente resolveu desenvolver assim mesmo, né? Não, vamos fazer assim. E aí eu optei por escolher esse tipo de jogo, que é o novela visual, porque ele tem uma baixa complexidade de desenvolvimento com uma pessoa fazendo sozinha, né? Eu precisava mais das artes, né, visuais para aparecer o personagem lá e tal, e a programação em si. E a engine, né, o motor de jogos, eles falam game engine, né, mas em português é motor de jogos, né? O motor de jogos que eu escolhi chama-se RainPy, que ele é com base em Python. Então ele meio que já vem um pouco pré-montado, né, para esse tipo de jogo novela visual. E aí as mecânicas de gameplay diferentes que a gente elaborou no documento de game design para ter, que é da recitação cardiopulmonar, o ritmo da música, aí nós pegamos mecânicas de outros jogos, tipo o Guitar Hero, por exemplo, né, aquela mecânica da batida do som, que você tem que ficar apertando o botão exatamente na hora que está passando o som, né? Aí foi a mesma mecânica que a gente usou para o processo da recitação cardiopulmonar, né? Fica a barrinha passando, quando chega no ponto verde, aí você aperta o botão naquela hora, né? E aí, enfim, aí incluindo outros minigames, né, dentro do jogo, para ele ficar, né, não só focado na narrativa, porque se for também só na narrativa, a gente não atingiria o objetivo de atingir todo o protocolo, né, de suporte básico de vida. Aí foi nesse sentido, né, o desenvolvimento, né. Então, o tempo que levou também foi... eu entrei no mestrado no início de 2021, até o desenvolvimento, né, completo foi o meio de 2023, e aí depois o resto do tempo foi para terminar a dissertação, né, e para defender, né, porque também né, o mestrado, né, não é só desenvolver o jogo e entregar, né, a gente tem que publicar, desenvolver o lado científico, né, por exemplo, desenvolver um mapeamento sistemático da literatura, que me tomou basicamente um ano, né, fazendo e tentando publicar ele, né, aí consegui publicar como capítulo de livro. Depois eu fiz a proposta do jogo, que eu publiquei no SB Games de 2022, que foi em Natal, e aí foi lá que eu conheci, inclusive até posso adiantar, não sei se estava em outra pergunta, mas aí já vou complementando, né? Durante a pandemia, né, assim, a pandemia teve partes muito ruins, né, para todo mundo, mas eu acredito que para a educação de quem está distante, né, no caso eu, que estou aqui no Pará e tal, ela torna acessível eu ter contato com gente de outras regiões. Por exemplo, durante a pandemia eu tive acesso a uma disciplina remota com o pessoal da Fiocruz,
o professor Marcelo de Vasconcelos e a professora Flávia de Carvalho, que me receberam lá como aluno especial para eu estudar o desenvolvimento de jogos. A disciplina deles era a Introdução a Jogos para divulgação científica. E aí, lá nessa disciplina, eu vi especificamente, né, o desenvolvimento de jogo para a área da saúde, né, porque eles são da Fiocruz, né, então tem esse enfoque lá. Mas também a divulgação científica no geral, né, não só para a saúde, também eles recebem alunos de outras áreas, né. E aí, para mim, para minha pesquisa, foi um divisor de águas, porque se eu não tivesse entrado nessa disciplina durante, né, o desenvolvimento do trabalho e pelo fato de estar remoto, né, pude cursar, porque ela não é presencial, né, ela só estava online, remoto, nessa modalidade virtual, por conta da pandemia, né? Agora, esse ano, eles ofertaram a disciplina de novo, mas infelizmente ela é só presencial. E aí, essa possibilidade, né, de fazer conexões com, né, os pesquisadores, né, de jogos de outras áreas, de outros estados, de outras regiões, para mim foi muito enriquecedor, sabe? E para o trabalho foi extremamente enriquecedor, entendeu? Então, né, esse lado, né, por exemplo, eu também aprendi a trabalhar remotamente, eu consegui um estágio durante o mestrado, né? Eu também consegui um estágio numa empresa de jogos nacional que chama Fanati, que eles desenvolvem jogos de palavras cruzadas, que o público-alvo são 35 mais, né? 35 anos mais. Basicamente, o público consumidor dos jogos dele é majoritariamente 75% mulheres, né? E elas gostam de jogar os jogos de palavra cruzada. E eu fiquei trabalhando lá, eu estagiei e trabalhei lá por um ano, né? E tive essa experiência também do mercado, né? Que eu, durante a minha experiência profissional aqui no Pará, né? Antes do mestrado, durante 10 anos, eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar numa empresa de jogos. Eu sempre busquei, né? Mas nunca pude, né? Porque estou numa região muito afastada, né? Aqui no Pará nós já tivemos empresa de jogos, mas assim são iniciativas, né, por conta, né, de startups, de uma pessoa que foi lá montou sua empresa, né, microempreendedor individual, e aí começou a crescer um pouquinho e tal, mas aí chegou a pandemia também, a gente teve mais uma empresa de jogo que fechou, né, que começou assim, né, iniciativa privada própria, né, cresceu um pouquinho, conseguiu apoio, lançou um joguinho, mas aí acabou fechando, porque o desenvolvimento de jogos também é caro, né? O desenvolvimento de software, né? Ele é caro, custoso, né? E o de jogo nem se fale, que é muito mais caro ainda, né? Então, aí, né? Voltando ao que eu tinha falado, a premissa inicial, né? O lado do online, do virtual, da pandemia, me ajudou muito, entendeu? Me abriu portas, me abriu oportunidades, né? Abriu conexões, né? Que eu pude ir lá no SB Games, conheci eles presencialmente lá, a professora Flávia, o professor Marcelo. Inclusive, a professora Flávia, ela foi na minha banca, né? Tanto na qualificação quanto na defesa final do trabalho. E aí a gente mantém contato hoje em dia, né? Tipo, teve uma outra banca de um colega que eu pedi auxílio dela para ela participou. Enfim, está rolando uma colaboração, né? E aí tudo isso aconteceu por conta de estarmos online, né, na pandemia e as portas, né, as oportunidades aconteceram, né? Então, nesse sentido, foi muito bom, sabe? O meu mestrado foi todo online, né? Tucuruí fica a 800, quase 800 quilômetros daqui de Belém. São quase 12 horas de viagem para ir para lá, né? E aí, se fosse presencial para fazer o mestrado lá em Tucuruí, eu teria que ir, tipo, no domingo, à noite, para chegar lá segunda de manhã, assistir uma semana de aula, né, de segunda a sexta, e voltar no sábado, né? Então seria, tipo, né, muito mais cansativo e puxado, né, para quem não mora em Tucuruí, né? E que, inclusive, é o caso de muitos alunos, né, que não moram em Tucuruí em si, eles moram em Cametá, moram em breve, em cidades aos arredores, né? Em Breves, em Barcarena, né, enfim, em outras cidadezinhas próximas, e que tem que se deslocar, pegar barco. Então, esse fato do virtual, né, de operar desta forma, eu acredito que ele é muito benéfico, né, e atinge muito mais públicos do que o presencial. Eu entendo que tem também a discussão de que, pode, mas o presencial a gente está lá se vendo, o professor entra na sala de aula virtual e todo mundo fecha a câmera, fica só ele com a câmera ligada lá, né? E o professor parece estar dando aula para ninguém, ou para o nada, ou para a vastidão do universo, ou para os poucos alunos que ligam a câmera, né?
E aí tem também isso que eu acho que é ruim para o professor, que não vê os rostos, não vê porque as expressões faciais dos alunos revelam as dúvidas, né? Os problemas, né? Aí o professor já sente, não, olha, você não entendeu. Pelo seu olhar, você não entendeu. Vou repetir o assunto aqui, né? E aí dá para dar uma assessoria melhor no presencial, né? Mas o virtual, ele atinge essas situações, nas pessoas que estão geograficamente mais distantes, que não têm, por exemplo, eu conheço colegas que têm família, não teriam filhos pequenos. Por exemplo, eu tenho em casa, eu ajudo a cuidar da minha avó, que ela é idosa e acamada. Então, para mim, é uma complicação, né? Sair de casa por conta, né, dessa questão, que a gente tem que arrumar uma pessoa para ficar, né, e tal. Então, se eu tivesse que ir para Tucuri e passar uma semana lá, eu não ia fazer esse mestrado, entendeu? Então, de estar operando dessa forma online, eu acho que foi benéfico, não só para mim, mas para várias pessoas. E acredito que o online veio para ficar, né? Não só o estudar, mas o trabalhar também, né? A modalidade virtual remota veio para ficar. E pelo menos para mim foi o que eu aprendi durante a pandemia, que é muito benéfico. E uma última pergunta sobre o seu mestrado é como é que o jogo Heróis da Luz foi avaliado? Porque a gente teve aqui, eu e a Maria Cláudia, um aluno, o Jean Rangel, e uma das grandes questões durante o trabalho dele foi justamente, como é que eu vou avaliar o meu jogo? Era um jogo sério também. Como é que o seu jogo foi avaliado? Então, professor Adolfo, aí a gente toca numa situação delicada do trabalho. É porque quem ia fazer a avaliação do jogo era o enfermeiro Michael Nogueira, né, meu colega que estava fazendo doutorado em enfermagem. Mas também durante a pandemia ele veio a falecer. Ele não está mais entre nós, E aí isso foi, por isso que eu disse, né, esse trabalho tem várias camadas assim para mim, né, de desafio, né, e de continuidade. No meio da pesquisa, quando a gente estava publicando o mapeamento sistemático, ele faleceu. E aí, assim, eu confesso também que eu não conheci o Michael fisicamente, presencial. A gente se conheceu durante a pandemia para o trabalho, né? A gente se reunia várias vezes em salas virtuais, conversávamos muito por WhatsApp. Ele tirava muitas dúvidas, né? Que eu tinha do desenvolvimento, de questões, né? Do jogo e tal. E aí eu fui conhecer o Michael só no velório, sabe? No caixão. Assim, muito triste, né? Mas foi assim que foi. E aí o Maico que ia fazer essa parte da validação com os alunos de enfermagem, o teste, era a parte do doutorado dele, ele já tinha qualificado, só faltava isso, né, o entregar o software e ele validar e fechar. A gente ia usar o método Mega+, que ele é comumente utilizado em jogos sérios, né, para validar, e aí não foi feito. Mas, né, em contrapartida, eu assim, terminei a dissertação, mas eu quero dar continuidade, porque o trabalho ficou só um protótipo, né? Um MVP, né? E ele ainda precisa de acabamento e essa validação com o público direcionado, que era o pessoal de enfermagem e os socorristas, enfim. E durante o SB Games, apresentando lá meu artigo de proposta, eu conheci uma enfermeira lá da UNEB, da Bahia, a Suiane. E aí ela gostou muito do trabalho, a gente trocou contato, tal, todo dia. Ela, inclusive, é do Comunidade Virtuais, o grupo de pesquisa da professora Lin Alves, né? Que é grande lá na Bahia, essa parte de jogos, né? E agora eu fui recentemente também de novo lá no SEGEC apresentar um outro trabalho, que não é relacionado à minha dissertação específica, de um colega que eu fui colaboradora, e aí eu encontrei ela lá e a gente reativou esse contato. Aí eu falei, olha, Suiane, bora combinar e tal. Então ela já combinamos que ela vai fazer a validação, né? Com o público, os alunos de enfermagem e tal, e validar esses dados e gerar uma publicação para poder aferir de fato, né, que o software atingiu, né, o jogo atingiu o seu objetivo, né, porque realmente ficou essa lacuna no trabalho devido à partida aí precocemente do enfermeiro Nogueira. Inclusive, ele tinha 35 anos, ele era um aluno assim exemplar, né, foi muito homenageado e saudado lá pela Escola de Enfermagem da UEPA, né? Ele foi homenageado, inclusive, na plataforma Sucupira também, das contribuições, né? Porque ele era fora da curva, assim, sabe? Na área dele, entendeu? Fora da curva. Mas foi uma pena. Mas, enfim, é isso. É como foi que aconteceu. Eu rio, assim, de nervoso, tá, gente? Desculpa, mas é porque, né? É um tema, né? Uma situação meio pesada.
até, né, contando assim, dando um acréscimo também, durante o mestrado, né, como estávamos em pandemia e eu estava em casa apoiando meus familiares, né, meus avós e a minha mãe, 2020, basicamente, eu morei no hospital, eu passei 8 meses no hospital, eu ia para acompanhar eles, né, que estavam com problema de Covid, né, sequela de Covid, pega Covid de novo, enfim, foi um período bem complicado. Eu tinha uma mochila já que separada, com um computador dentro, que eu ia para o hospital e ficava lá. E aí, assim, muita parte da minha dissertação, da pesquisa, do mapeamento sistemático, foi feita todo dentro do hospital, entendeu? Com meus dados móveis, e é isso. Uhum. Tá certo, então, é uma história bem complicada mesmo, né? Mas tem uma parte super interessante de você, de repente, ter iniciado a sua ideia, né, de entrar na graduação com, vou fazer medicina, né? Aí fez ciência da computação e depois o que acontece é que no seu mestrado você consegue fazer alguma coisa relacionada à saúde também. Eu acho que esse é o grande algo importante, né, da computação, porque a gente consegue ver diversas áreas diferentes dentro da computação também, acaba conhecendo muito, né? Então, isso é bem legal. Bom, aí nós lemos em seu LinkedIn que você começou o doutorado, né, em março, no mesmo programa de pós-graduação, é isso, né? Não, eu acho que eu botei informação errada lá. Eu estou em outro programa de pós-graduação, que é em Belém agora. Agora em Aí, Belém. porque lá em Tucuruí, não, infelizmente, não tem de doutorado ainda, né? Só tem o PPCA, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, e é mestrado, né, profissional. Aí doutorado não tem. Aí o meu orientador, né, me encaminhou para cá, para Belém. E aí eu tô aqui no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica com o professor Limão. E aí vou continuar, infelizmente não vou continuar, né, trabalhando na área da saúde, né, com jogos e tal, tudinho, dando continuidade a esse trabalho, mas eu vou continuar ele trabalhando por fora, né, tipo, é o trabalho paralelo, né, porque eu, assim, botei um compromisso que eu preciso continuar esse trabalho e terminar até onde o Michael gostaria que ele ficasse, né. É um compromisso Certo, que eu porque fiz hoje, comigo mesma. se nós Aham. quiséssemos ter acesso ao jogo, a gente ainda não tem acesso, ele ainda não está, Não tem. Não tá público, tá, né? E a não está proposta público. não tá. E uma das premissas lá, acho que está nos objetivos do trabalho, inclusive, é que ele seja disponibilizado publicamente, né? Isso. Para isso. Então, meu compromisso pessoal, né, de fazer essa parte de validação lá com a Suiane lá da UNEB, e aí polir o jogo, refinar, né, de acordo com os feedbacks dela e dos alunos, para depois a gente ter uma versão final, porque o meu desejo mesmo, pessoal, é que ele vá para Steam, sabe? E fique lá, porque, né, mesmo que seja jogo, porque tem outros jogos sérios lá na Steam, inclusive tá no meu trabalho, né, que eu encontrei outros jogos sérios, né, feitos não aqui no Brasil, né, no exterior, se eu não me engano, o que tem um lá é italiano, e tem outro que é russo, mas esse russo, inclusive, tem em português, né, foi localizado para cá. E aí o meu objetivo é que ele vá para a Steam também e fique lá gratuitamente, né? Não vou cobrar por ele, mas ele vai ficar lá disponível gratuitamente, porque um outro objetivo também é que ele seja acessível para as populações, né, de países emergentes, né? Principalmente para a nossa localidade aqui da região norte, que é muito carente, muito precária, né? Em muitos pontos comparado com outras regiões, né? Então eu quero disponibilizar ele na Steam e disponibilizar ele na itch.io, que as pessoas vão poder baixar o APK, né? Não fazer só para PC também, mas para fazer para celular, Android no caso, e disponibilizar o APK para as pessoas baixarem, instalarem e terem nos seus dispositivos, né? Para, enfim, aumentar o alcance aí do conhecimento, né, desenvolvido. Não vou deixar ele ficar só aqui, né, e guardado, digamos assim, na biblioteca e até nunca mais, sabe? Meu Muito bom, compromisso Ingrid. pessoal é dar continuidade. Certo, mas aí você não vai continuar com esse trabalho especificamente, né, no doutorado, mas vai continuar na área de jogos ou não?
Isso, eu vou continuar na área de jogos, agora focado em inteligência artificial. Eu vou trabalhar no desenvolvimento de um NPC que aplique neurocomportamento, enfim, está bem no começo da pesquisa, mas a premissa é essa, é um NPC que tenha um neurocomportamental, que seja um pouco mais inteligente que os NPCs, né, que atualmente são aplicados no mercado. Aí vou fazer uma revisão sistemática para levantar o estado da arte, para saber, né, por que quais técnicas são mais utilizadas, por que são utilizadas, né, e tanto no mercado quanto na área científica, né, acadêmica, e depois desenvolveu o meu modelo, né, de NPC e tal, de inteligência artificial para jogos. E aí eu vou focar também em desenvolver na Unreal Engine, né, agora eu vou tipo, sair de uma engine super simples, né, que é o NumPy e tal, e para roda em qualquer device e tal, mas vou para Unreal, aí a Unreal já é um outro motivo, é porque eu tenho um colega que ele é evangelista da Unreal Engine, inclusive ele é aqui do Pará, e ele já publicou 2 livros com o apoio da Epic não, né, da Unreal, que desenvolve a ferramenta lá, Unreal Engine, um motor de jogos, e aí eu vou seguir né, os passos dele, né, com o conhecimento que ele já tem porque ele ensina, ele tem um blog, inclusive, que ele ensina programação em C++ na Unreal Engine, C Sharp na Unreal Engine e o Blueprint, que é uma ferramenta visual para você programar dentro da Unreal, né? E aí, através de tudo isso, eu vou utilizar para aplicar para IA para jogos dentro da Unreal, e aí vendo o que dá. Mas seguir com jogos aí. Agora a gente chega numa outra parte, né? Falamos Perguntinha, bastante. Adolfo. Sim, Só mais uma perguntinha. Vamos tá dar um bom. tempinho assim só para. Você falou a respeito de bolsa antes, né? Que no mestrado não foi possível. E agora no doutorado, como está? Eu estou na busca. Porque eu entrei no doutorado, foi o quê? Em março agora. Então, né, ainda estou bem, digamos assim, fresh, né? Bem recente. E aí eu estou na busca por bolsa, espero conseguir, porque para o doutorado, né, 4 anos, ficar sem bolsa vai ficar complicado. Se eu não conseguir, eu vou voltar a correr atrás de estágio ou trabalho. Mas eu já sei que trabalhar e fazer doutorado é bem puxado, né? É, Mas o meu intuito fica bem difícil. de alguma forma, conseguir algo para me financiar, porque eu não posso desistir, sabe? Eu já, né, enfim, já tive vários percalços na vida e aprendi que as adversidades existem, os problemas existem, e a gente tem que aprender a se adaptar e contornar os problemas, né? Porque eles vão continuar lá. Não importa a gente tentar fugir deles ou contornar eles, ou fingir, botar um pano assim, fingir que não existem, mas tirou o pano, eles estão lá, né? Então, eu já aprendi que eu tenho que contornar e seguir em frente. E meu foco é seguir a doutorado até o final, dentro do prazo também, não vou passar do prazo. E aí, com bolsa ou Muito sem bem, bolsa, eu vou dar meu jeito. perfeito. E agora a gente chega numa outra parte onde a gente faz uma série de perguntas que a gente sempre faz para as meninas e mulheres que a gente entrevista aqui. Primeira pergunta é para saber se você enfrentou dificuldades na escola, no trabalho, que você tenha sentido que foi por ser mulher. Certo. Eu já esperava essa pergunta, né? Porque, enfim, eu escutei o podcast. Eu maratonei, né? Vários outros episódios, né? E aí, enfim, tem várias opiniões aí, já esperava. Aí, inclusive, no final eu comento meus episódios favoritos, tá? Que eu tenho alguns do Emílias que eu gostei bastante. Aí posso comentar. Mas sobre a pergunta, né? Se eu já enfrentei, infelizmente já. Na academia, não. Por incrível que pareça, tá? Tanto na graduação quanto no mestrado, não tive problemas. Né? Sempre tive colegas respeitosos que me trataram bem. Na graduação, inclusive, como eu era mais nova, né? Também não tinha esse olhar que a gente tem hoje, né? Porque o fato de você, da mulher, no caso, né? Descobrir que está sendo agredida, assediada, enfim, depreciada, né? Ela tem que atentar o olhar para isso, né? Na época da graduação, sinceramente, eu não me recordo de nada que tenha acontecido. Eu tive colegas, né, que sempre foram parceiros, enfim,
não me lembro mesmo. Para mim, as lembranças que foram da graduação foram lembranças muito boas, né, que eu tive lá. Inclusive, na minha turma, teve 5 meninas, e as 5 meninas ficaram até o final. Foi uma das turmas raras, né? Porque normalmente só entram uma ou duas, e às vezes não entra nenhuma, né? Entra totalmente 50 homens, né? E as mulheres não voltam. Aí, no caso, na nossa turma, ninguém desistiu e todo mundo ficou até o final, né? As 5 formaram. Aí isso foi, na época, até falar, nossa, foi singular. Não sei como está hoje a demanda de meninas, né? Para a minha época. Mas pelo que eu vejo, né, das pesquisas, dos programas de apoio, incentivo, deve estar na mesma, né? Não melhorou muito, não, né? Pois é, imagino. Então, aí na graduação e tanto no mestrado não tive nada de episódios que possa reportar, porque eu realmente não me sentia agredida, nem nada do tipo. Até na comunidade de jogos, eu sempre fui muito bem recebida. Jogos também tem esse problema, né? Que é majoritariamente masculino, né? E as mulheres são a minoria mesmo. E mesmo lá na comunidade de jogos, eu sempre fui muito bem tratada pelos colegas, né? Bem recebida. Né, inclusive o Romero estava outro dia participando de uma live com o pessoal do GDTK, que promove Game Jams e tal, tudinho, e ele comentou lá na live que eu era um exemplo, assim, né, de inspiração para as meninas e tal, tudinho na área de jogos, aqui na região e tal, bababá. Mas, assim, no mercado de trabalho, eu tive algumas experiências ruins, né, e, assim, não vou citar nomes nem locais, né, para não ficar, né, chato ou feio, mas eu vou citar uma situação que aconteceu comigo num desses ambientes que eu trabalhei. Eu era a única mulher da sala, eram 9 pessoas, né, 8 homens e eu. Eu entrei lá para desenvolvimento, né, de software, mas basicamente eu fiquei como secretária da sala. Né? Eu atendia telefone, eu respondia e-mail, aí eu participava de reuniões e fazia as atas, né? E um belo dia, numa reunião, eu fui me manifestar, né, de um assunto que estava rolando lá do módulo que eu fazer dentro do software lá e tal. E aí o chefe de equipe me olhou assim e falou assim: Ingrid, não precisa você falar nada não, se você está aqui só para registrar a reunião, se, 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 se contenha a isso, a sua tarefa. Aí eu fiquei assim, né, olhando, né, aí foi quando, né, caiu a ficha assim, né, de, poxa, mas eu sou formada, né, eu tenho conhecimento, né, eu conheço o desenvolvimento de software, eu sei do sistema e tal, lá, lá. E aí você não posso opinar? E aí, tipo, depois ele falou isso na reunião, na frente de todo mundo, não veio nem falar depois no particular, nem nada do tipo, não conversou, ficou a situação assim. Aí eu já percebi que, tipo, poxa, então realmente, né, eu vou ficar aqui só dando suporte, só respondendo e-mail, atendendo telefone, né, e fazendo trabalho de secretariado. Mas, para, assim, a minha alegria até, né, eu fiquei lá 2 anos, e aí no primeiro ano foi esse gestor, né, que sempre me mantia fazendo tarefas de secretariado, mas mudou para o outro gestor, que é o outro gestor, ele percebia essas agressões, né, essas micro situações que acontecia, e ele não gostava e ele vinha conversar comigo, né, mas como ele não era chefe, ele não podia fazer muita coisa, né, mas ele se solidarizava. Quando ele virou gestor, aí ele falou assim: não, Ingrid, agora eu vou te dar uma oportunidade. Você vai fazer o layout novo aqui na nossa ferramenta. Aí eu, epa, aí eu me engajei, né? Poxa, me deu uma oportunidade, né? Vou fazer. Mas aquele negócio, sabe? Ele me deu uma oportunidade, né? Pela situação. Não deveria ser assim, né? Mas acabou sendo assim. E aí, de toda forma, eu sou grata a ele, porque ele me deu a oportunidade, eu refiz lá o layout, né? O front-end e tal, tudinho, o CSS e tal, me engajei com um negócio bacana lá, bem futurístico, que eles queriam sair do visual meio chato que o sistema tinha lá, meio apático, meio pálido, e deixar um negócio mais moderno, colorido e vivo. E aí eu atingi o objetivo, porque o pessoal elogiou bastante, né? E, inclusive, depois que eu saí de lá, né, ainda ouvia elogios, né, dessa parte do visual. Então, mas sim, aconteceu. Teve outros episódios assim mais não drásticos, né? Outras microagressões que aconteceram, mas essa sim foi a que mais me marcou, né? Que eu estava no meio de uma reunião e que quando eu fui me posicionar, né, para dar uma contribuição no desenvolvimento do software, aí falaram assim: não, fica aí que você só está registrando a reunião, né? Preocupe-se em fazer a ata, que é a sua tarefa aqui. Aí é isso, enfim, meio chato, mas acontece.
E a gente tem que Sim. aprender a lidar assim, na época, né, eu também agi como quem sofre um assalto, né, e fica chocado e sem reação, né? Eu fiquei sem reação, aí fiquei na minha. Mas hoje em dia, por exemplo, já tenho outra postura, eu não ficaria só sem reação. Eu também não, tipo assim, seria reativa de ser agressiva, nada do tipo, mas eu também não ficaria sem me pronunciar, sabe? Sem fazer um posicionamento a respeito do que aconteceu. Entendeu? É isso. É isso que é importante, né, que a gente aprenda com o tempo a se posicionar. Bom, mas aí nós temos também a seguinte pergunta: você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação ou talvez já tenha participado? Tá. Necessariamente não, mas eu acompanho as atividades do Manas Digitais, que é um grupo grande aqui, né? Uma comunidade que agora virou uma ONG, inclusive, né? Aqui na região norte, da professora Daniele Costa, que inclusive a Daniele Costa nós fomos, né? Não estudamos juntas, não somos contemporâneas do mesmo período de Cesupa, mas ela também passou pelo Cesupa. Mas a gente conviveu lá, ela frequentava as reuniões do Bel Jogos, que na época ainda nem existia Manas Digitais ainda, né? Ela estava se encontrando nas comunidades, né? E aí eu conheço ela, a gente tem um relacionamento. Aí ela, vez ou outra, me convida para algumas palestras, mas como eu tenho, né, o grupo de jogos, da comunidade de jogos, e sempre fui muito engajada lá, aí cuidar de comunidade toma tempo, trabalho, né, e dedicação, né? Então, meio que eu, assim, só vou mesmo quando convido, me foco na de jogos, né? Porque a gente promove evento, a gente já ajudou a montar o primeiro curso de jogos que teve aqui, mas infelizmente durante a pandemia também, né, de novo. A pandemia fez o curso fechar, que era numa universidade particular. Então, na área de jogos, né, a gente fez várias ações. Fazíamos eventos, fazíamos palestras, fazíamos sessão cinema para comentar documentários e tal. Enfim, a gente foi muito engajado nesse sentido. E eu sempre fui muito envolvida, porque acho que você já deve ter percebido que jogos é meio que uma paixão, né? Me move. Então, aí quando tem jogos, eu estou sempre envolvida. É isso. E alguma mulher te Mas só inspirou? complementar. Oh, Assim, desculpa, professor Adolfo. pode. Só complementar Não, rapidinho, perdão. Mas me lembrou agora, né? No mestrado, eu também, a professora Viviane, né, que é a minha orientadora, né, ela também tem um trabalho lá no programa Meninas e Mulheres nas Engenharias, e ela está desenvolvendo lá um jogo que é para combater justamente essas situações, no caso, o, o recorte local foi para as alunas de engenharia da computação lá de Tucuruí, né? E aí ela me chamou para ser colaboradora do trabalho. E aí eu estou colaborando nesse trabalho, que é um jogo sério também, que é justamente para as meninas terem noção dessas situações, né, das agressões, reconhecer, ter consciência, né, tomar atitude e depois sustentar, né, a defesa. Aí foi desenvolvido um roteiro, o jogo também está, eu fui inclusive lá no 15º SEGEC da Bahia, né, para apresentar a proposta do jogo, né, e o jogo está em andamento. A gente tem 3 grupos focais, né, que estão envolvidos no desenvolvimento do jogo. Gerou-se um protótipo de alta fidelidade, mas não é a versão final, né, é só um protótipo da fase 1. E a partir desse protótipo, né, vão ser desenvolvidos outros trabalhos com outros alunos para dar continuidade. Enfim, o projeto se desmembrou, né, em várias pecinhas, né, para dar continuidade. Então, acho que é importante também mencionar aqui, né, por conta da temática, né, de combater, né, enfim, as meninas conseguirem identificar que estão sendo agredidas, reconhecer, né, tomar consciência, tomar atitude e sustentar, né. Aí é nesse sentido. Aí quando tiver mais detalhes, né, eu posso vir aqui, ou então pode vir a outra colega, eu acho que a Emilda, que vai estar cuidando da parte da narrativa, pode vir aqui, eu posso até recomendar para vocês, ela vir aqui apresentar o jogo, acho que vai ser bem interessante, quando tiver já mais solidificado o trabalho, né. Aí, perdão, professor Adolfo, pode falar. e alguma mulher te inspirou em sua carreira? Olha,
assim, primeiramente, né, como todo mundo fala, a mãe, né? A minha mãe, ela me inspirou bastante. Inclusive, a minha mãe, ela tem um instinto de sobrevivência e uma capacidade de adaptação às circunstâncias, né? Enfim, as adversidades da vida. Ela tem uma capacidade de se adaptar às adversidades, assim, que me surpreende e eu admiro muito isso nela. E aí eu acredito também que é um pouco do que eu aprendi também, me adaptar, né? Então é um reflexo do que eu observo nela, né? Tá? E também minha mãe que me sente que lá quando eu estava, né, focada em fazer medicina, né? Porque basicamente o meu foco em medicina, de fazer medicina, não era porque eu queria fazer medicina, é porque eu queria agradar meu pai. Meu pai, ele é médico e ele queria que eu fizesse medicina. E aí, tipo, eu só me toquei disso depois, né? Mas na época eu estava tão focada em querer agradá-lo, né? Que aí não me toquei que existiam outras portas. E foi minha mãe que veio e falou assim: olha, mas não tem só medicina, tu não quer fazer outra coisa, não? Né? E aí, então, um agradecimento mais do que especial aqui para minha mãe, porque veio e abriu essa porta, né? Que existiam outras portas, né? Que não só aquela porta que, sei lá, talvez eu fosse até. Não sei, insatisfeita, né, se tivesse seguido na medicina, né, mas como a professora Maria também comentou, né, o bom da computação é que a gente pode, né, interagir com todas as áreas, né, porque a computação, ela é meio para tudo, né, então a computação também tem esse lado, né, que a gente pode fazer um mix de coisas. Mas, enfim, além da minha mãe, eu fiz uma listinha aqui de mulheres que me inspiraram, né, durante o meu percurso, né. Lá na graduação do CESUPA, tinha a professora Leda Monteiro, que ela era coordenadora, né, do curso de computação, ensinava algoritmos. Tem também a professora Alessandra Natasha Baganha, que ela ensina sistemas distribuídos e ela é atual coordenadora lá do curso de computação do CESUPA. Inclusive, a professora Alessandra foi uma das pessoas que me deram um sacode quando eu tinha que me formar e estava enrolando para formar, né? Que eu comentei com vocês. A professora Alessandra veio e me deu, olha, aquele sacode que eu não esqueço até hoje. Eu sempre lembro quando eu estou assim, né? Tentando deslizar. Oi, diga. Uma parte a gente conhece a professora Alessandra, ela veio a Curitiba também por causa desse projeto, né? E hoje ela está com um projeto lá, acho que chamado Iaras, que é justamente tratando desse aspecto, né, de mulheres na computação, de representatividade. É bem Que interessante. legal, que bacana. E, Uma querida. Diga, professor. E o outro à parte é que a Leda Monteiro foi minha colega de mestrado em Olha Recife. só! Esse Brasil muito pequeno, hein? Tô ficando impressionada aqui no podcast. Que massa, que bacana, muito bom. A professora Alessandra, uma querida, a professora Leda também. Aí eu lembro que eu tive a professora Eliane, de cálculo, eu só não me lembro o sobrenome dela, tá? Aí eu anotei aqui a professora Eliane, mas boas recordações dela, porque cálculo é uma disciplina, né, que na graduação deixa muito feridos, né? E às vezes faz as pessoas desistirem, né, do curso, né? Mas a professora Eliane conseguia resgatar o povo. A professora Poliana Fonseca, que ela ensinava lógica proposicional e IA1. E, inclusive, né, o mundo dá muitas voltas, a professora Poliana está fazendo doutorado comigo agora lá no PPGE. Então, né, foi minha mestra, né, e agora está comigo como colega, né. Tem a professora Aruana Meiguins, que ela foi professora de banco de dados, e aqui tem um em memória também, uma homenagem à professora Andréa Araújo, ela também era do CESUPA, né? Todas essas professoras eram da minha época do CESUPA, né? A professora Andréa, ela veio a falecer, acho que foi ano passado, e assim, ela foi muito expressiva na educação do CESUPA, né, na administração. Na minha época, ela cuidava da disciplina de projeto integrado e projeto integrado da defesa do TCC, né? Então, também ela ficava na minha cola para terminar o trabalho. Muitas vezes, porque eu ia lá, renovava só a disciplina e não terminava, né? E frequentava algumas aulas e sumia, né? Então, a professora Andréa também me deu alguns puxões de orelha aí. A professora Rejane de Barros, que ela ensinava arquitetura de computadores e sistemas operacionais, e da época do CESUPA foram essas, né, que, enfim, foram meus primeiros contatos, né, inclusive acho que tem bastante, né, porque de computação a gente vê pouca mulher, né, então elas me inspiraram, né, e de cada uma da sua forma e do seu jeito. E algumas deram puxão de orelha, né, como eu falei, deram uma de mãe, né, também professora dá uma de mãe algumas vezes, né.
E depois que eu comecei a focar em desenvolvimento de jogos, né, aí eu comecei a buscar inspirações na área de jogos, né, então também fiz uma listinha aqui que eu acho relevante, né, mencionar. Aí, primeiramente, a professora Lin Alves, lá da Bahia, né, da UFBA, ela é tipo uma referência, não só na UFBA, mas eu acredito que nacional de jogos, né. Eu me lembro que o primeiro trabalho da professora Lin Alves que veio parar na minha mão foi um livro que chama Game Over, que acho que era a trabalho dela de mestrado, alguma coisa assim, e isso foi em 2008, alguma coisa assim. Aí foi quando eu soube da existência da professora Lin Alves e comecei a acompanhar, né, nas minhas investigações por conta própria, atrás de conhecimento de jogos, né. Aí depois a professora Flávia Garcia de Carvalho, lá da Fiocruz, né, a professora Elia Vanucci, lá do Mato Grosso, a professora Suiane, né, da UNEB, a professora Cíntia Dias, lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, de Tabuleiro, a professora Érica Calil, do Rio Grande do Norte, a professora Érica Caramelo, da Dixel Game, que ela, inclusive, né, é publisher de jogos, né, uma representatividade grande aí na área de jogos no Brasil. A professora Débora Barbosa, que eu conhecia recentemente agora no SEGEC, lá da Fevale, né, mas ela faz um trabalho muito bacana lá. E a professora Thaís Weiler, né, que agora ela está virando professora, mas a Thaís, lá da PUC do Paraná, vocês talvez conheçam, né, mas a Thaís Weiler também é desenvolvedora independente de jogos da Joy Masher, né, ela, enfim, tem uma história, uma trajetória muito interessante de carreira, né, eu sou fã dela, né, do lado, né, profissional, somente de desenvolvimento de jogos de forma independente, né, dela e do Danilo Dias, da Joy Mesh. Aí, agora não tem professoras, né, são só pessoas que eu admiro, que é a Mora Bethany, da Mini Boss, que fizeram o Towerfall e o Celeste, né? A Ana Ribeiro, do Pixel Ript, que ela inclusive veio aqui, né, escutou o episódio dela, né, com outras duas meninas lá da Árvore, muito bacana aquele episódio lá. A Ana Ribeiro é do Maranhão, né? A Lia Fuzzi, da Faculdade Melies, a Flávia Gassi, da PUC-SP, e a pesquisadora, né, que eu tenho até o livro dela, inclusive, a Jane McGonigal, que é em inglês é Realities Broken, mas em português ficou a realidade em jogo, né, o livro aqui no Brasil. Então são essas, traz uma listinha logo, né, porque eu acho que é bom registrar e fica de referência para as meninas pesquisarem também, né, e acompanharem aí, porque a gente precisa ter mulheres inspiradoras, sabe, que são, né, é difícil achar na área da computação. Verdade, verdade, muito bom, Ingrid. E agora, o que você diria então, né, para inspirar essas nossas ouvintes, meninas ou mulheres, que estejam pensando em seguir carreira na computação? Tá bom. Olha, eu diria, eu até anotei aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu encontro a minha anotação, mas se eu não encontrar eu vou falar, não estou encontrando. Mas então, o que eu diria? Siga o coração de vocês, porque eu acredito que se a vida acadêmica ela é puxada, né? Ela não é só flores e você não vai fazer só o que você gosta e o que você quer. Você também vai fazer as partes, né, que você não gosta. E pode ser considerada chatas ou enfadonhas, depende do gosto de cada um, né? Então, se você realmente gosta de computação, no meu caso, né, se você realmente gosta de jogos, então siga seu coração, saiba que você vai ter que trabalhar bastante, porque não é uma carreira fácil, nem uma área fácil. A competição é muito alta, né? Principalmente, né, que tem muitos homens, né, e homens muito bem qualificados, né, nas áreas de jogos, né, então a gente tem que meio que dar o dobro ou fazer mais vezes 3, eu acho, né, tem que estudar muito, conhecer muito, mas se você gosta e você sente que isso motiva você e que isso, assim, meu orientador, né, o professor Otávio sempre fala, tá sentindo que o teu coração tá cantando, Kiki? Então, se o teu coração tá cantando, né, então prossiga, vale a pena. Tem algumas partes que vão doer um pouquinho, mas lá na frente você vai sentir muito orgulho disso, vale a pena. É a minha palavra para as meninas aí. Então, nós estamos terminando aqui esse episódio. Antes de terminar, a gente sempre pede para a entrevistada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho. No seu caso, pode ser um jogo também, da área ou não.
E de vez em quando eu faço alguma indicação. Eu vou fazer uma indicação que não é nenhuma dessas coisas, mas que é algo que talvez seja interessante para quem está assistindo, escutando e quer, por exemplo, começar a correr, né? Tem muita gente que corre. Eu já corri bastante, né? Mas aí eu parei e para voltar eu usei uma coisa que se chama Couch to 5K, né? Traduzindo do inglês para o português seria do sofá ao 5K. É um programa bem fácil de qualquer pessoa seguir para você passar do zero, né, de não fazer nada, até correr por 30 minutos. Eu vou deixar o link na descrição. Mas agora a palavra é sua, Ingrid. Ah, legal, professor. Tá, obrigado. Legal, professor Adolfo. Esse Count to K, é isso o nome do aplicativo? Tem um aplicativo também, mas assim, infelizmente eu só achei material em inglês sobre ele. Então tem um aplicativo, só que é um aplicativo do governo britânico, então você só consegue instalar, por exemplo, no Android se você baixar o APK e autorizar, ele não deixa. Mas no site tem bastante informação, que é só tá em inglês, é só você traduzir. Você não precisa do aplicativo de fato, só precisa ter um relógio celular ou mesmo um relógio. Eu comprei um relógio, vou fazer uma coisa, um relógio Casio simples, só que você precisa contar o tempo. Né? Precisa saber contar o tempo e pronto, né? Não precisa saber distância de nada, é uma coisa bem simples mesmo. Eu acho até que o Ministério da Saúde deveria fazer uma versão em português disso aí, porque pode ser bem útil para as pessoas que queiram começar a correr. Ah, legal, bacana. Então já fica a recomendação aqui do professor Adolfo. E já fica a dica, né? Quem sabe, de pesquisa aí, né? Para localizar esse material para cá, né? Já que só tem em inglês, né? Muito bom, bacana, muito legal mesmo. Bom, as minhas recomendações, eu também fiz uma listinha, porque como né, eu escuto o podcast, maratonei vários episódios, aí eu me bem preparada, né? Então, e aí eu trouxe assim algumas, deixa eu ver, trouxe 3 itens de cada, né? De livro, filme, série, podcast, quadrinho e jogo. E alguns também direcionados ao tema, né? De mulheres, né? De livro, eu vou recomendar o livro Woman. Esse livro, infelizmente, eu só vou recomendar mesmo, mas não compre, ele tá R$1.000, é muito caro. Eu comprei no começo da pandemia, ainda estava mais acessível, foi 200 e pouco, né? Mas é muito interessante, ele é Woman Game, é uma lista de 100 mulheres, né? Depois eu posso passar todos os links para o senhor, tá, professor Adolfo? Aí o senhor bota na descrição, né, do vídeo, facilita a vida. Mas ele tem a lista de 100 profissionais, né, dos jogos, né, no mundo, listado de acordo com uma jornalista lá, se eu não me engano, é do portal da IGN ou da Kotaku, alguma coisa assim. E nesse livro tem 3 brasileiras listadas lá. Tem a Thaís Weiler, né, da Joy Masher, tem a Mora Bethany, do Celeste, Towerfall, e tem a Ana Ribeiro, do Pixel Ripped, né, listadas lá. Então, achei interessante trazer. Mas o livro agora está caro, eu fui olhar, né, esses dias, R$1.000, é muito caro. Se encontrar a versão digital, optem por ela. Tem também um mais barato, que estava R$77, é o Gamer Girls, que lista 25 mulheres, né? Mas aí ele já faz um apanhado histórico, né? Com falando das mulheres clássicas, né? Do desenvolvimento de jogos, que é a Carol Shaw, a Keiko Erikawa, a Yoko Shimomura, a Roberta Williams, que é uma das criadoras do gênero de jogos de aventura, enfim. Aí vale a conferida, esse livro está bem acessível. Mas o livro que eu gosto mesmo e recomendo assim, de coração, né, que eu já li várias e várias vezes, é o Sangue, Só e Pixels. Ele é do jornalista Jason Schreider, né, ele é traduzido para cá, para a gente. Ele é um preço acessível, acho que é R$35. De vez em quando ele está em promoção, na Amazon você consegue mais barato. Mas por que eu estou recomendando ele? Ele traz vários, tipo assim, contos, né? Na verdade, narrativas do jornalista acompanhando desenvolvedores. Aí ele acompanhou a que fez a narrativa da série Uncharted, a Amy Hennig, que ela inclusive está em outra empresa agora. Tem os caras que fizeram o Shovel Knight, e aí conta todos os altos e baixos que eles tiveram durante o desenvolvimento do Shovel Knight.
O Shovel Knight é um jogo indie, né, famoso, tem para todas as plataformas. Antes ele tinha só para Nintendo, mas depois eles postaram na Steam, no Xbox, no PlayStation, enfim. Mas o que eu mais gosto desse livro, né, é o capítulo do Eric Baroni. O Eric Baroni, ele é um cientista da computação também, que ele passou 5 anos desenvolvendo o Stardew Valley, que é o famoso jogo de fazendinha. E o Stardew Valley, ele, em 6 meses, ele conseguiu atingir 1 milhão de cópias vendidas quando ele foi lançado. E aí, no livro do Sangue, Suor e Pixels, conto antes, né? Enquanto o Eric Baroni estava desenvolvendo, os perrengues que ele teve, ele ficou, nesses 5 anos desenvolvendo, ele ficou sendo sustentado pela namorada, que depois virou a esposa dele, ele trabalhava como vigia e acho que garçom à noite, para também ajudar a se manter, e durante esse tempo ele foi desenvolvendo o jogo que basicamente mudou a vida dele, né? Ele queria fazer o objetivo dele, né, como cientista da computação, era fazer um software, um grande software, e aí ele focou num jogo, que é o Stardew Valley, e ele fez tudo no jogo. Ele fez a arte, ele fez a programação, ele fez a história, ele fez as mecânicas, ele fez a música, tudo foi o Eric Baroni que fez, inspirado em jogos de fazendinha que tinha pro Super Nintendo, Harvest Moon, que são os japoneses, né, o Harvest Moon, esqueci agora o nome. Mas enfim, aí tem até uns vídeos no YouTube ele encontrando, né, os criadores dos jogos japoneses, né, que inspiraram ele. Aí é muito legal, eu recomendo. Esse capítulo do livro é muito bom, sabe, para quem curte jogos mesmo, assim, né, essa vibe de, poxa, eu quero fazer meu jogo, né? Leia esse capítulo que ele é muito inspirador, né, a história do Eric Baroni. E aí também vou recomendar aí também não vou recomendar só trabalhos, né, de homens, né? Trouxe trabalho de mulheres, então vou recomendar o Realidade em Jogo, né, da pesquisadora lá Jane McGonigal. Um livro excelente, muito bom. Eu li tanto em inglês quanto em português, recomendo. A minha bíblia de cabeceira, né, estudando jogos por conta própria, foi o Design de Games do Paul Schultemann, que em 2008 foi um dos primeiros livros que tinha aqui no Brasil a respeito do tema. Depois chegaram outros, né? Então eu recomendo. Eu recomendo também aqui o livro do meu amigo, o Blueprint Visual Script from Unreal Engine 5, do Marcos Romero. Quem quer aprender Unreal, esse livro é os primeiros passos e além. Aí vou recomendar também eu tô com ele bem aqui do lado, inclusive. o último livro, né? Os livros do professores do Marcelo Simão de Vasconcelos e a Flávia Garcia de Carvalho. Não sei se dá para ver aqui na câmera. Eu acho que não dá para ver, infelizmente, né? Se eu botar aqui de longe, dá. Mas o nome do livro é O Jogo como Prática de Saúde. E ele me ajudou bastante na parte, né, de fundamentação teórica do meu trabalho, né? Quando eu estava ainda tateando as coisas, né? Então, recomendo. De séries e filmes, eu trouxe aqui algumas, foram poucas. De séries, de jogos, eu recomendo verem a Era do Videogame. Tem no YouTube, é um documentário antigo do Discovery. Ele tem no YouTube para ver, são 5 capítulos, tem dublado para ver, então é muito bom para quem não conhece nada de jogos e quer saber da história dos jogos, né, de uma forma bem produzida e resumida. A Era do Videogame é muito bom. Aí eu trouxe um anime, eu acho que ninguém recomendou um anime aqui. Pelo menos nos episódios que eu escutei, não me lembro de ter ouvido anime. Mas eu trouxe um anime porque eu gosto de cultura japonesa. Esse anime chama New Game, 2 exclamações. Aí é um anime que tem 2 temporadas, que são meninas que desenvolvem jogos. Elas estão numa empresa de jogos lá no Japão. E aí você acompanha a história na perspectiva da estagiária que está chegando na empresa. E aí você vai conhecendo, né, a empresa de jogos, os setores de jogos, a galera da arte, a galera da... Aí tem os perfis, né? A galera da arte mais descolada, a galera da programação, aquele jeito meio nerd, né? Trocentas telas e tal. Aí a galera da narrativa, a galera do som, tudo isso dentro do anime ela vai conhecendo, né? E também o anime, eu acho muito interessante que ele aborda também o lado do crunch, né? O crunch é um meme muito famoso, né? Na área das indústrias, das empresas de jogos, que quando tá perto de lançar o jogo, a galera fica além do horário, não tem mais hora para voltar para casa, né? Então isso acontece também no anime lá, a meninazinha vê as colegas lá de trabalho, puxam como é que chama? O saco de dormir debaixo da mesa, se enfiam dentro do saco de dormir e dormem lá, e aí quando ela chega no outro dia,
para seguir o estágio dela, a galera tá toda amanhecendo lá, cara amassada, tomando café para acordar, né, e seguir desenvolvendo, né, o jogo, que no final da primeira temporada elas têm que lançar um jogo lá, né, e aí você acompanha na perspectiva da estagiária lá esse processo. Aí o da segunda temporada é a continuação do jogo com uma outra perspectiva. Então eu recomendo, né, para as meninas, principalmente, né, anime, né, jovens gostam dessa linguagem, né, então é muito bom para ter essa noção, né, da indústria. Um clássico que eu vou recomendar já é um documentário, que é o Indie Game The Movie, que quando estourou esse boom de jogos independentes, né, feito por pessoas solos ou microgrupos, sem ser as grandes empresas, né, em 2012, o Indie Game The Movie foi lançado e conta a história de 3 desenvolvedores, né, por 3 perspectivas. Os caras que fizeram o Super Meat Boy, o cara que fez o Braid e o cara que fez o Fast, que ele tinha um problema judicial com o colega dele lá durante o desenvolvimento do jogo. E aí eles vão intercalando durante o documentário essas 3 histórias. Então é um filme clássico, né, no cenário independente de jogos, né? E aí eu recomendo, quem não viu, assista. Acho que hoje em dia ele não tem mais nos streamings, acho que ele só tem na Steam para você comprar lá e ver. Mas tem na locadora alternativa, né? O pessoal sabe as fontes onde encontrar. Aí pesquisem lá em The Game The Movie, um excelente filme. Tem um micro documentário que chama The Game Makers, que são 10 episódios de 10 minutos, e aí mostra entrevistas breves com grandes nomes da indústria, né? Tem o Hideo Kojima, o Shigeru Miyamoto, né? Os clássicos, né? Mas atualizado para os dias de hoje, né? Aí 10 minutos dá 100 minutos, né? É quase um documentário longo, né? O The Game Makers. E de série, eu trouxe a recomendação, é a Mythic Quest, que é uma série que saiu, acho que foi em 2020, recente, na Apple Plus, que fala sobre... É uma série igual o anime lá, o The New Game, só que é uma série com pessoas em empresa de jogos, né? E aí não tem a abordagem anime, né? Tem a abordagem de uma série americana bem produzida, né? Com um grande elenco. E aí o plot principal é o contraponto entre o producer, né? Que é um cara arrogante, metido, envaidecido e tal, enfim, e a programadora, né, que tem problema de autoafirmação, de síndrome do impostor, e ela é muito habilidosa, mas ela não acredita nela mesma, né, e eles ficam se contrapondo na série. Na época que eu vi, tinha 2 temporadas, mas eu fui pesquisar recente, já foi renovada para a 4ª temporada. Então, eu vi só até a segunda, recomendo só até a segunda, mas quem gostar, né, acompanha as outras temporadas aí. Aí fica a recomendação. Tá, de série aí. E tem o The Last of Us, enfim, uma série muito boa, né? Aí só trouxe para cá porque eu fui recentemente lá na UFBA, né, para o 15º SEGEC, e lá por dentro da UFBA aparece uma locação do The Last of Us, só que sem os prédios quebrados, sabe? Quem for lá visitar e assistiu a série, né, vai se sentir meio que dentro de uma locação do The Last of Us, recomendo. De jogo, eu trouxe 3 recomendações. Eu trouxe o Death Dragon Cancer, que é um jogo independente que e o plot, né? É um jogo narrativo muito pessoal, de um desenvolvedor, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele conta a história de quando ele descobriu que o filho dele tinha câncer, né? E todo esse contexto, o filho dele sendo uma criança bem pequena, de 5 anos, né? E que teve problemas para desenvolver cognição, fala e tudo mais, né? E eles foram acompanhando, né, o desenvolvimento da doença no filho, né? E isso ele retrata no jogo, né? O Death Dragon Cancer. É um jogo muito bonito, né? Ele é curto, você termina em menos de 2 horas, sabe? Ele é bem focado na narrativa, mas é um jogo emotivo, né? Que se as pessoas querem, tipo assim, se sentirem tocadas, é um jogo que eu recomendo, sabe? Muito, muito bom nesse sentido. Ele ganhou, inclusive, prêmio no Game Awards, acho que de 2016, enfim, de jogo, de uma categoria lá. O outro que eu vou recomendar, que eu gosto muito, e aí eu acho que ele até meio... Ele não é classificado como jogo sério, mas ele tem uma pegada de jogo sério, que é o Papers, Please, de Lucas Pope. Que o Papers, Please, ele é um jogo que você atua numa fronteira de... Basicamente, você é a pessoa que fica verificando o documento das pessoas, né?
como é? A carteira de embarque, como é que é? O passaporte. Verifica o passaporte, verifica a assinatura, olha a foto e tal, documentação. Aí, se você percebe que a pessoa está mentindo, ou a documentação está falsa, aí você argumenta com a pessoa, aí você carimba se permite ela passar, ou você carimba que não e ela volta, né? E aí, tudo numa cidade distópica lá que remete à Rússia antiga. O nome da cidade acho que é Astroca, um negócio assim. Esse jogo é muito bom, né? E aí o jogo é só isso, você fica validando passaporte, né? Ouvindo as histórias, se sim, se não, prestando atenção, e você também tem que se preocupar no sustento da sua família, porque quanto mais passaporte, né? Quanto mais pessoas você atende, mais você ganha de salário, né? E quanto menos pessoas você atende, mais tempo você passa ouvindo as histórias, dando oportunidade, menos você ganha, a sua família que sofre, né? Aí tem toda essa problemática. Aí tem umas situações que tem alguns personagens que chegam querendo fazer acordo com você, oferece dinheiro para você deixar ele passar na fronteira, né? E aí você fica naquela um impasse, né? Se você vai ser ético e cumprir seu trabalho, ou se você vai aceitar o dinheiro porque você tem que sustentar sua família que está lá passando fome, seu filho precisando de remédio e tal, né? Então é um jogo muito bom, né? Ele roda tipo em qualquer computador, né? Papers, Please. Ele ganhou todos os prêmios na época, né? De BAFTA, Game Awards, GDC, IGF. Então é um jogo que eu recomendo bastante. E jogo brasileiro, eu recomendo os jogos da Joy Masher, inclusive o último Moonrider, da Thaís Velha e do Danilo Dias, né? São jogos muito bons. De podcast, eu vou recomendar o Controles Voadores, do Lucas Toso, que esse podcast, ele entrevista desenvolvedores de jogos que estão brasileiros apenas, né? Que estão com jogos para lançar ou com demos prontas. Então, recomendo, muito bom. Tem regras do jogo, do FHC e do Anderson do Patrocínio, que eles trazem a abordagem acadêmica dos jogos, né? Eles escutam o trabalho da pessoa e dão oportunidade para a pessoa falar e desenvolver e fazem questões e conversam, né, em cima do trabalho. E também eles trazem artigos acadêmicos e discutem lá, sabe? E gera debates. É muito bom. Eu descobri durante a pandemia, né, e abriu assim porta de vários autores e referências que eu não conhecia, né? Então eu recomendo. E por último, o Game Design de Bolso, que é um podcast mais voltado para o mercado, que são dois rapazes que, se eu não me engano, são da Dumativa, e aí eles tratam de game design e convidam outras pessoas, né, para lá debater e falarem de outras carreiras, né, dentro da área de jogos. Então, recomendo. De quadrinho, eu também trouxe, né, um quadrinho aqui, é o Crônicas das Minas Game Devs, que é da Flávia Gassi e Carol Porfírio, né, que é justamente tratando, né, da visão, né, das mulheres, né, dentro do desenvolvimento de jogos, né, e conta as narrativas delas e a forma de desenvolver, e inclusive outras situações, né. Tá. E também eu trouxe um outro quadrinho que eu trabalhei como QA por um tempo, né, que foi inclusive lá na Fanati, é um mangá que chama Quality Assurance in Another World, é um mangá. Então fica a recomendação também. Ele não tem em português ainda, só em inglês, e para quem gosta de cultura japonesa, né, os jovens conhecem onde ler de outras formas traduzida e acessível esse mangá, os scans. E acho que é isso, tá? Minhas recomendações. Desculpem ter me alongado, mas eu preparei um material que eu acho que vai agregar para quem vai escutar. Então, agora que a gente está terminando mesmo, eu acho que eu não vou nem fazer essa pergunta aqui, porque eu vi assim, o seu site tem muita informação, vários vídeos que você participa, podcasts, tudo. Então, eu só vou deixar o link para o site e aí as pessoas vão com certeza conseguir te encontrar e eu passo para Maria Cláudia para fazer a finalização. Tá certo, então. Chegamos ao fim desse episódio. Queremos te agradecer, Ingrid, né, a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast. E se você quiser falar alguma coisa e dar uma mensagem final, fique à vontade. Tá bom. Bom, eu acho que eu vou só me resumir também em agradecer a vocês aqui a oportunidade, ao podcast Emílias, né? Como comentei anteriormente, né, durante a entrevista, sou muito fã do trabalho, né?
E descobri vocês durante a pandemia, maratonei vários episódios e tal, tem uns episódios favoritos, assim, que recomendo, né? Inclusive teve um que eu gostei muito, que foi com a minha xará, Ingrid Nunes, que ela trata sobre, né, ela tem uma carreira muito legal e fora da curva, e ela também aborda sobre depressão, né? E é um episódio muito legal, muito impactante, eu gostei muito, recomendo. Enfim, e agradecer, aí eu acho que eu aproveito para agradecer também a lista, né? A mãe, o pai, meus sogros, meu orientador, o professor Otávio Noura Teixeira, que sem ele acho que eu não teria retomado essa carreira acadêmica e continuado persistindo aí na área de jogos, né? Então, um mega abraço, obrigado, muito especial ao meu orientador, professor Otávio Noura Teixeira. Ao meu companheiro, né, o Felipe Bendes, que me acompanha nos meus projetos, nos meus trabalhos. E deixa eu ver, meus pais, já falei, né? A minha irmã do coração, a Simone de Campos, né? Que me deu a oportunidade de desenvolver lá o meu primeiro jogo, né? Que foi que eu contei, né, da feira de ciência e tecnologia. E acho que é isso. E meus parceiros do Bel Jogos, né? Um abraço para todos eles lá, que também me ajudaram a seguir, né? Persistindo nessa carreira. Então é isso. Muito obrigado a você, Ingrid, a todos e a todas que nos escutaram até agora e até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.